Voltando então para a parte 2 do vídeo, esse dinossauro, o Antarctossauro, também viveu no Brasil e olha só que incrível, ele era gigantesco e estima-se que ele media entre 18 e 30 metros de comprimento. Então, do focinho até o final da cauda, ele podia chegar até 30 metros, tá? E quanto à altura dele, aqui tem a esquematização de como seria um homem do lado do dinossauro, né? Então, para comparar a altura. Então, ele tinha 6 metros de altura. Ele era gigantesco, pessoal. Estima-se que ele pesava de 35 a 60 toneladas. Ele era um animal quadrúpede também, que ele caminhava sobre as 4 patas, herbívoro, ou seja, que se alimentava de plantas, né? E ele é da família dos titanossauro, que são dos dinossauros gigantescos. Uma curiosidade sobre o nome dele, nas ciências, na biologia, os nomes são muito sugestivos de onde esses animais foram encontrados ou de quem encontrou esses animais. O primeiro fóssil do Antarctosaurus foi encontrado na Antártica, tá? Mas ele também viveu no Brasil, né? Aqui na América do Sul. E olha que incrível a gente saber que um dinossauro desse tamanho, desse porte, viveu aqui onde nós moramos. Não necessariamente em Santa Catarina, né? Mas no Brasil. Aqui tem a imagem do fêmur dele, que foi encontrado. Então, ele está exposto em um museu da Argentina. E ele é um fêmur gigante. O fêmur é essa parte aqui, ó. Tá? Mais um dinossauro. Então, esse é o Australoposeidon, que da família dos dinossauros, desses dinossauros aqui, tá? Da família desses dinossauros, ele é o maior, que é esse grande aqui. Mas ele não é maior do que o de antes. Então, ele foi encontrado em São Paulo. Ele também é da família dos titanossauros, devido ao tamanho dele. Ele também era herbívoro. Geralmente, pessoal, a maioria dos dinossauros quadrúpedes, né, que são esses que andam sobre as 4 patas e que tem o pescoço grande, a maioria, se não todos eles, são herbívoros, que se alimentam de plantas e vegetais, né? Ele tinha, então, 25 metros de comprimento do focinho até a cauda, 6 de altura também e 30 toneladas. Aqui também tem a esquematização de como seria um homem do lado deste dinossauro. Muito incrível, né? Aqui nós temos o Bauru-titã. Ele foi encontrado em Minas Gerais, então os fósseis dele. Ele também era herbívoro. Ele tinha do focinho à cauda entre 12 e 14 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. Aqui nós temos um que eu adoro, os pterossauros, né? O Cearadactylus. Então, ele é da família dos pterossauros. Eu acho incrível porque eles eram muito grandes e eles conseguiam voar. Então, eu acho incrível o fato de um animal gigantesco desses conseguir voar. Então, como o nome dele sugere, ele foi encontrado no Ceará, então Cearadactylus. Ele tinha 5,5 metros de envergadura. Então, o que significa dizer envergadura? Que medindo ele da ponta de uma asa até a ponta da outra asa, ele tinha 5,5 metros de altura, 5,5 metros. Então, ele era gigantesco para uma ave, né? Ele era uma ave marinha, ou seja, ele sobrevoava o mar, como as gaivotas de hoje, se alimentava de peixes e é conhecido como réptil alado. Então, esses dinossauros, ele é um dinossauro, né?
esses dinossauros que voam, eles chamam de réptil alado. Este é o irritador. Também foi encontrado no Ceará. Ele era carnívoro, né? Se alimentava da carne. Ele era da carne de animais, né? E também ele era um caçador. Ele tem esse focinho longo que lembra bastante o focinho de aves, se for parar para observar um pouco, né? Ele tinha as patas aqui bem desenvolvidas, então significa que ele era bem forte, né? E era um bom caçador devido a essas patas para correr, né? Da cauda ao focinho, estima-se que ele tinha 7,5 metros de comprimento e 1 tonelada. E ele tinha esse nome porque os cientistas tiveram bastante trabalho para conseguir chegar nessa fisionomia aqui para ele, porque quando encontravam fósseis de dinossauros que não fossem pesquisadores que encontravam, as pessoas queriam vender, né? Então eles tentavam tornar mais atraentes esses fósseis. Tem imagens na internet, se vocês quiserem pesquisar, do irritador, que aqui os vendedores aumentavam os dentes, deixavam os dentes enormes. Então os cientistas tiveram muito trabalho para descobrir a fisionomia correta que ele tinha, e eles se irritavam muito, então colocaram o nome de irritador. Aqui nós temos o Pampa dromaeus. Por que será Pampa, né? Ele foi encontrado no Pampa Gaúcho, no Rio Grande do Sul, ali mais na região central do Rio Grande do Sul. Ele era um dinossauro pequenininho e herbívoro, né? Se alimentava então de plantas e vegetação. Era conhecido como Corredor dos Pampas. Era conhecido não, né? Deram esse nome para ele, Corredor dos Pampas, porque observando as patas, os cientistas têm certeza de que ele era um bom corredor. E como os pampas não têm vegetação arbórea, não tem árvores, então é um campo, né? Então ele corria bem nesses campos. Olha como ele era pequenininho, 50 centímetros de altura, então um pouquinho maior que a régua, né, que vocês têm na escola. 1,20 m de comprimento da cauda ao focinho e pesava 15 quilos. Então ele era um dinossaurinho pequenininho. Aqui nós temos o Pycnonemosaurus. Esse também era um dinossauro carnívoro. Ele tinha uma mordida bem potente, então devido à mandíbula dele, era uma mordida bem potente. Era um terópode, então da família dos terópodes, que nem tem a família dos titanossauros. Esse aqui é da família dos terópodes. Ele caçava em bando. Ele não era muito grande comparado com os outros, mas em bando, né, em grande quantidade, eles caçavam muito bem. Os fósseis dele foram encontrados no Mato Grosso. Ele tinha da cauda ao focinho 9 metros de comprimento e do focinho ao chão 5 metros de altura. Aqui então tem uma imagem de como seria ele aqui, né, o Pycnonemosaurus aqui, e da família dos terópodes. Esses outros aqui são a família dos terópodes. Ele é o maior da família dos terópodes. Nós temos aqui o Tapuiasaurus. Ele é da família dos titanossauros, quadrúpede também, herbívoro, né? Como eu falei para vocês, geralmente os quadrúpedes são herbívoros. Ele foi encontrado em Minas Gerais. Ele viveu em planícies desérticas. Lembra que eu falei para vocês que a vegetação, o clima, né, era diferente. Então, em Minas Gerais, naquela época, tinha desertos. Então, ele vivia nessas planícies desérticas e pantanosas. Ele tinha 13 metros de comprimento do focinho à cauda
e 4 de altura e 10 toneladas. Aqui também uma esquematização de um humano do lado dele, do lado do dinossauro seria mais ou menos assim a representação. E, fim, gente, na internet tem mais dinossauros, eu não trouxe todos porque senão a nossa aula ia ficar muito extensa e como tem atividade para vocês fazerem, atividade avaliativa, eu não quis me estender muito. Vou explicar rapidamente para vocês a atividade, tá? Então, antes de mais nada, né, atividade avaliativa. Após assistir os videoaulas, a prof teve que dividir em 2 videoaulas, né? Vocês vão ter 4 perguntinhas para responder e entregar aqui no Google Classroom até o dia 7 de maio. Então, vocês têm 2 semanas para fazer esse trabalhinho. Então, todas as respostas estão no vídeo. Tentem responder, caso não consigam, assistam de novo. E a prof abriu o documento para vocês poderem responder online, tá? Então, a prof deixou o documento aberto, vocês vão clicar no documento e vão responder as perguntas aqui mesmo na folha que a prof vai abrir para vocês pela internet. Tentem, se não conseguir, façam na folha, tirem foto e mandem tradicionalmente via o Google Classroom, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês deixem algum comentário, prof, eu gostei da aula, prof, eu não gostei, que a prof tenha uma noção, e se vocês gostaram desse tipo de aula, sendo vídeo, né, se vocês gostaram, e se pode ser assim para as próximas. Beleza, galerinha? Um bom trabalho para vocês e muitos beijos!